E ele é Jesus. Você tá feliz, Emily, de estar aqui hoje? Eu estou, Tia Li, estou muito feliz. E eu também. Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus, todo-poderoso, mas escolheu morar dentro do meu Coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse Deus maravilhoso é Jesus, o Filho de Deus. Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus, todo-poderoso, mas escolheu Morar dentro de nós. É dentro de mim, dentro do meu coração. Mas cabe dentro dele um Deus grandão. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Isso mesmo. Oi, crianças! Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês na nossa escola bíblica diferente, escola bíblica online. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês e hoje a Emily, ou Amy, está aqui também. Dá um bom dia, dá uma boa noite, não sei, dá um alô para essas crianças, eu não sei que horário que elas estarão assistindo a nossa escola bíblica. Olá, crianças! Tudo bom? Bom dia, boa noite, boa tarde! Juniores também, tudo bem com vocês? Como você está, Amy? Tudo bem? Você está bem? Ai, Tia Lei, eu estou muito bem. E vocês estão bem também? Eu espero que todos vocês estejam bem. Entre em contato conosco pelo nosso grupo, diga como vocês estão e a família de vocês. Emily, hoje nós temos um texto da Bíblia muito lindo para a gente aprender. E ele está escrito em Mateus 3, que fala do batismo de Jesus. Você quer aprender esse versículo? Eu quero, Tia Lei. Eu espero que vocês queiram também. Vamos aprender com a Tia Lei esse lindo versículo da palavra de Deus? Então vamos lá. Olha só, Mateus 3, versículo 17 diz assim: E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, ou meu filho amado, que me dá muita alegria. Nossa, que lindo! Você sabe de quem está falando, Emily? Não, Tia Lei, não sei. Não, Tia Lei, eu sei. Então de quem é? Tá falando de Jesus. Isso mesmo, você se lembrou. A tia já contou essa história, não é mesmo? Olha só, tá falando de Jesus. Então vamos ler? Eu vou ler o versículo 16 que diz assim: Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu. Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. É o versículo 16. Vamos ler com a tia Lei? E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Isso, que lindo! Agora nós vamos ler com a Emily e vocês vão ler junto conosco também. Vamos lá? É o versículo 17, Mateus 3, 17. Vocês já abriram suas Bíblias? Já pediram a mamãe e o papai para abrir a Bíblia para vocês que são crianças? Vamos lá então? Vamos começar no versículo 17. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita
nós vamos estar estudando, Emily, sobre Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é completamente igual a Deus. Então, hoje, a história de hoje não vai falar do batismo de Jesus, mas vai nos trazer uma lição muito linda sobre Jesus e o poder de Jesus, os milagres de Jesus. Você quer ouvir essa história, Emily? Eu quero, tia Lei, eu quero! Então tá bom, nós vamos primeiro orar, depois nós vamos ter a nossa história bíblica, tá bom? Tá bom, eu espero. Vamos lá orar, crianças! Então agora nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, ou mesmo de olhos abertos, mas nós vamos falar com Deus, com o Papai do Céu. Querido Deus, nós te louvamos por estarmos na tua presença. Obrigada por tudo que o Senhor é. O Senhor é muito bom, o Senhor é totalmente bom, não tem nada de ruim, nenhuma maldade no Senhor. O Senhor é perfeito e santo, não faz nada de errado, não tem pecado. O Senhor é eterno, nunca morre, o Senhor também não teve princípio, ninguém te criou. Também o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor que criou tudo que existe. Se houve, ou alguns acham que houve uma explosão, então essa explosão foi o Senhor que fez, por isso tudo é perfeito. Mas nós sabemos que foi o Senhor que criou os céus e a terra com a tua palavra, como diz a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E nós te agradecemos porque nós temos uma Bíblia para ler, para aprender mais sobre o Senhor. Deus querido, Paizinho, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama e ama cada uma dessas crianças e juniores, e cada uma pessoa da nossa igreja, cada uma pessoa deste mundo. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Abençoa cada uma dessas crianças, abençoa cada um deles, ó Deus, e suas famílias, ajuda. Tudo que estiver faltando, o Senhor possa estar suprindo. O Senhor sempre supre as nossas necessidades. Se falta alegria, coloca alegria no coração. Se estão com medo, Senhor, tira o medo, Senhor, em nome de Jesus. Se está faltando a saúde, dá saúde, Senhor. Dá o emprego necessário para o papai e a mamãe. Dá segurança. Se há alguma criança que está sofrendo, está passando por alguma coisa, ó Deus, em segredo, que o Senhor possa ajudar com que elas contem para alguém de confiança. Cuida de cada uma das nossas crianças. Livra-as de todo mal. Abençoa o papai e a mamãe. Ajuda-os a serem sábios, para viverem, para se relacionarem com as suas famílias, seus filhos. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Agora nós vamos ouvir a nossa linda história que fala de uma pessoa maravilhosa que é Jesus e de um menininho que procurou andar com Jesus e também ajudar. Vamos lá? Seja a fé de onde buscar o caminhão, sempre seguirei a Jesus Cristo, minha salvação. Seja de trem, de bicicleta ou avião, sempre seguirei a Jesus Cristo, minha salvação. Onde quer que ele for, eu vou também. Onde quer que ele pisa, piso também. Se por onde ele andar, irei acompanhar. A ele para sempre vou seguir. Seja a pé, de ônibus, carro ou caminhão, sempre seguirei a Jesus Cristo, minha salvação. Boa noite, crianças! Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Boa noite, Lilico. Boa noite, crianças. Como é bom estar aqui mais uma vez. Que legal, não é mesmo? Ô, Lilico, e aí, como você está? Como você está passando esse tempo aí que você está sem escola? Ah, tia Lili, tá muito difícil. Mas por que, Lilico? O que está acontecendo? Crianças, para vocês também está difícil ficar assim em casa? Tão difícil assim, sem ir para a escola, sem ir para a igreja, para as celebrações da igreja, o ministério infantil? Pois é, tia Lili, tá muito difícil mesmo, sabe por quê? Não, Lilico, se você não me contar, né, criança? Como que eu vou saber? Conta aí pra tia Lei, conta aí pra profa, que a tia Lei vai gostar muito de ouvir o que você tem pra me contar. Conta aí. Ah, tia Lei,
é que tem uma turma da pesada me perturbando. É mesmo, Lilico? Quem? Que turma da pesada é essa? Eu conheço? Sim, né, tia Lili? Aquela turminha, sabe? Lá do bairro, que fica me perturbando. Mas perturbando como, Lilico? O que eles estão fazendo para te perturbar? Ah, tia Lili, é que eles estão, sabe, todo dia me chamando para sair com eles, ficar fazendo coisa errada pela rua. E eu não quero. Ai, Lili, que bom saber disso. Que você não quer andar com uma turma fazendo coisas erradas, não é mesmo? E aí, o que você vai resolver? Você já falou pro papai e mamãe sobre isso? Ó, tia Lili, eu ainda não falei, mas eu vou falar. Mas eu não quero fazer coisas erradas, mas eu também não quero ficar com raiva deles. Eu quero ser amigo deles. Ah, legal, Lilico. Que coisa boa. Mas não pode ser amigo e fazer as coisas erradas que os amigos estão fazendo, não é mesmo, crianças? A gente precisa fazer as coisas certas que Jesus está mandando. Você viu, Lilico, que música linda que nós cantamos, né? Que fala sobre seguir a Jesus. Olha, Lilico, estou muito feliz porque você está seguindo a Jesus. Sim, tia Lei, eu gosto mesmo de seguir a Jesus. E eu quero que meus amigos sigam a Jesus também. Então eu não posso fazer as coisas erradas que eles estão fazendo. Eu tenho que fazer as coisas certas e trazê-los para perto de mim. Trazê-los para fazer também as coisas certas. Para estar aprendendo sobre Jesus comigo. Isso mesmo, Lilico. Você me fez lembrar, Lilico, de uma história da Bíblia que está escrita lá em João 6, de 1 a 15. Crianças, vocês gostariam de ouvir essa história? Ai, tia, eu quero. Conta pra mim, conta. É a história da multiplicação dos pães, onde tem um menininho, Lilico, que seguiu a Jesus. E andando com Jesus, ele presenciou um grande milagre. Ele presenciou Jesus transformar pães e peixes num montão de comida, num monte de pães e peixes que alimentou uma grande multidão. Mais de 5.000 pessoas. Nossa, quanta gente! Eu queria estar lá para comer um pouco desse pão e desse peixe. Foi pouco não, Lilico, eles comeram foi muito e ainda sobrou muito. A Bíblia nos conta essa história, que é uma história muito linda. E ela nos fala sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus, fala também sobre a confiança, fala também sobre repartir, compartilhar, certo? Bem, a Bíblia nos conta a história de que um dia Jesus ele estava muito cansado e ele então resolveu ir para um deserto num lugar chamado Betsaida. E ele então estava ali descansando com seus discípulos. Sempre Jesus fazia isso e ele ia orar, ia descansar um pouco. Ele se afastava um pouco das multidões devido a estar sempre rodeado por muita gente e trabalhando muito. E por Jesus ser um ser humano como nós. Quando ele veio a este mundo, nasceu como neném, né? Deus se transformou em um ser humano. E a Bíblia diz que ele sentia cansaço, ele chorava, né? Como nós também. Pois é, então Jesus estava ali junto com seus discípulos, quando a Bíblia nos diz que de repente a multidão ficou sabendo que ele estava ali. Então começou a aparecer gente de todos os lados e muita gente veio até Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus ensinava aquelas pessoas sobre o reino de Deus. Jesus vinha e falava com elas sobre o reino de Deus, o quanto Deus ama as pessoas. Jesus falava sobre o amor de Deus. E ele então dizia àquelas pessoas ali que Deus as amava, que Deus ama todos e que Ele quer que haja em nossos corações arrependimento para que nós possamos um dia ir morar no céu. E a Bíblia nos diz também que eles trouxeram muitos doentes para ver Jesus. E Jesus impôs a mão em todos e curou. Jesus curou muitas pessoas que ali estavam doentes. Provavelmente ele curou cegos, provavelmente curou pessoas aleijadas e curou pessoas lunáticas com problemas mentais, pessoas endemoniadas. E assim o dia foi passando, quando já estava muito tarde, os discípulos chegaram até Jesus. Jesus, essa multidão está com muita fome, está muito cansada. O que nós vamos fazer? Temos que despedi-la, manda esse povo embora para casa, para que eles possam se alimentar, senão vão morrer de fome. Gente, havia
praticamente 5.000 pessoas ali ou mais, porque a Bíblia naquela época as pessoas contavam só os homens, as crianças e as mulheres não eram contadas. Então Jesus virou para aquele discípulo e falou: porque vocês mesmos não dão de comer a elas, deem vocês de comer. Jesus não queria que a multidão fosse embora com fome, poderiam ficar doentes pelo caminho, haviam crianças, haviam mulheres, haviam idosos no meio daquelas pessoas também. E Jesus não queria que elas, que se fossem despedidas, saíssem dali com fome. Mas o discípulo disse: Jesus, nós não temos como dar comida a tanta gente assim. Jesus então mandou que o discípulo fosse procurar se havia alguém ali com alguma comida. Logo eles encontraram um menininho que havia trazido uns pãezinhos e uns peixes. A Bíblia diz que ele havia trazido 5 pães e 2 peixinhos. E então o menininho disse: ó Jesus, eu estou com todo prazer o meu pãozinho e meu peixinho. Eu trouxe para o meu alimento, mas eu dou para o Senhor dar para essa multidão. Mas o menino, ele queria dar o pão, mas ele viu que realmente tinha muita gente. E Jesus então olhou para os discípulos e os discípulos provavelmente pensaram, né? O que nós vamos fazer com esse pingo de pão e peixe, com esse monte de gente? Então Jesus falou assim: olha, discípulos, vão lá, meus amigos, coloca todo mundo sentado em grupos na relva, em cima do capim. Sentem-se todos em famílias, entre amigos, rodeiem, sentem e façam círculos para que nós possamos dar de comida a elas. Eu creio que os discípulos ficaram assim abismados de ver Jesus falar aquilo, sendo que ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, como ele é o Filho de Deus, e Jesus ele cria no poder de Deus, ele então, a Bíblia diz que ele pegou os pães e os peixes, e ele então ofereceu a Deus, ele agradeceu e orou, fez uma linda oração. E quando os discípulos abriram seus olhos, havia um monte de pães e peixes ali próximo a Jesus. Jesus havia multiplicado, né? Deus havia multiplicado aqueles pães e aqueles peixes. Agora já não eram mais 5 pães e 2 peixinhos, eram muitos pães e 2 peixinhos. Oh, Jesus, olha o que aconteceu, Jesus. O menino ficou admirado de ver o que havia acontecido, o milagre que Jesus estava fazendo. Então os discípulos pegaram aqueles pães e foram e distribuíram entre as famílias, entre todas aquelas pessoas que ali estavam. E aquele menininho ficou muito feliz. Jesus agradeceu a ele a fé dele e a bondade do coração dele. E a Bíblia diz que todas aquelas pessoas, mais ou menos 5.000 pessoas ou mais, se alimentaram muito, encheram bem a barriga, estavam bem alimentados. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Exatamente o número dos discípulos, né? Que não sei por que Deus fez isso, né? Não sei porque Jesus fez com que sobrasse 12 cestos, mas eu creio que por causa da incredulidade dos discípulos, porque eles não criam realmente que ele fosse o Filho de Deus, que ele tivesse poder nos céus e na terra. Talvez crescem, mas não totalmente como eles precisavam crer. Jesus também quer que nós criamos nele, que nós creiamos que ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, que ele é o Messias, o enviado para salvar o mundo, para salvar a nossa vida, para nos levar um dia para morar no céu, ok? Assim como aquele menino pôde ajudar a Jesus, pôde servir a Jesus, você que é criança também pode entregar a sua vida para Jesus e pode servi-lo, né? Você pode fazer muitas coisas para Jesus, mas a primeira coisa que você como criança precisa fazer é entregar a sua vida, o seu coração para Jesus. E aí, Lili, o que você achou da história? Nossa, Tia Lei, que história linda! Pois é, Lili, que aconteceu de verdade. Aconteceu com Jesus e um menininho e mais uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Você também precisa andar com Jesus, precisa escolher andar com Jesus. Compartilhe Jesus,
Compartilhe Jesus com os outros. Aquele menininho, ele compartilhou o seu lanchinho e depois ele aprendeu sobre Jesus. E eu tenho certeza que assim como ele compartilhou, né, Lilico, o seu lanchinho, ele também depois pôde compartilhar Jesus, porque ele aprendeu de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha todo o poder nos céus e da terra. Jesus tem todo o poder, ele é o nosso Senhor e o nosso único Salvador. E ele nos ama e ele quer que a gente viva para a honra e a glória dele. E então, vocês gostaram da história de hoje? Muito linda a nossa história, está escrita na Bíblia, a palavra de Deus. É muito importante que a gente leia a Bíblia. Eu gostaria de pedir que o papai e a mamãe lessem para vocês o texto da Bíblia, onde a nossa história está baseada. Eu não sei se eu falei, porque os evangelhos eles falam sobre esse texto. Então é Marcos 6, de 30 a 44. Lá em Marcos 6, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, de 30 a 44, vocês encontrarão essa linda história que a tia Leí contou para vocês. E agora nós vamos orar, nós vamos pedir a Jesus que cuide de nós. Mais uma vez nós vamos orar. Vamos orar então. Querido Deus, nós te louvamos pela linda história da Bíblia que foi contada agora. Que ela possa entrar no coração, na mente de cada uma dessas crianças e nos nossos corações, no meu coração também. Que possamos entender que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Que Jesus um dia veio a este mundo para morrer numa cruz e ressuscitar, para perdoar os nossos pecados e nos dar a certeza de um dia morarmos com o Senhor no céu. Nos dar a vida eterna, uma vida que nunca vai ter fim e que é linda e maravilhosa, perfeita, sem pecado, sem maldade, sem doença, sem separação, sem tristeza, no céu, junto do Senhor. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a fazer a tua vontade, ajuda as crianças a obedecerem ao Senhor e eu também. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer, a entender que o Senhor nos ama, que somos teus filhos, que quando recebemos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos teus filhos, amados. Se neste mundo nós não nos sentimos amados e protegidos, nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos ama, nos protege, é nosso Pai que nos ama, que nunca vai nos abandonar e que cuida de nós e que nos abençoa todos os dias, que nos traz cura, tira a tristeza do nosso coração e nos ajuda a nos sentirmos valorosos pelo Senhor. Somos preciosos para o Senhor, por isso o Senhor deu a vida na cruz. Jesus deu a vida na cruz do Calvário por nós, porque nos ama, o Senhor nos ama. Nós te agradecemos, te pedimos que a igreja sofrida, perseguida, possa encontrar no Senhor refúgio e possa encontrar no Senhor esperança e possa encontrar no Senhor a certeza de um dia estar no céu. E que cada sofrimento dessa igreja possa fazer com que muitas e muitas pessoas reconheçam que Jesus é o Filho de Deus. Cuida de cada um da tua igreja. Cuida da tua igreja, Senhor, na Índia, na China, na Coreia do Norte, aonde a igreja estiver sendo perseguida e sofrendo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor enche o coraçãozinho de vocês de alegria, da paz do Senhor e abençoe suas famílias. Um beijão e até a próxima.